Olá, amigos, tudo bom? Meu nome é Edson Reinaldo. Eu sou escritor, palestrante e também vendedor técnico. Eu tenho esse livro publicado sobre comportamento humano. Eu faço palestras na área técnica, faço na área do meu livro também. Mas o que eu venho hoje para falar com vocês é sobre o meu novo trabalho, que vai ser a transferência das palestras que eu já fiz aí em todo o Brasil sobre processos em dobradeira CNC. Ah, é um pedido aí de várias empresas aí que isso se transformassem em algo digital, disponível. Então, essa é a ideia de colocar isso disponível para vocês, onde todo mundo vai ter acesso ao meu portfólio ali de informações. Ah, então, vou colocar a parte do PowerPoint, vou explicar para vocês e com certeza vai surgir muitas dúvidas aí, então vai ter meu contato direto, vai ter meu contato ah, eletrônico, contato da empresa. Alguma forma a gente volta a se conversar aí, e então a gente vai começar agora essa parte aí de informações, pra, principalmente nessa parte de processos de dobra, na dobradeira CNC aí, que eu tenho mais de 20 anos de experiência. Então essa é a ideia de passar para vocês. Vocês curte, compartilhe aí o vídeo e dá um ok aí pra gente, tá bom? Certo, amigos? Tudo bom? Então, vou começar a palestra técnica de processos em dobradeira. Vai ser em forma de videoaula. Vou comentar sobre as informações em cima dos slides aí do PowerPoint. Então, esse treinamento, essa palestra foi desenvolvida com a parte prática de mais de 20 anos aí de experiência na parte prática e mais uns 10 anos aí da parte comercial. As informações aí foram agregadas junto com treinamento que a Usutu Internacional realiza. O próprio palestrante aqui também teve palestras na Itália. Então são bastante informações que a gente vem conversar com vocês aí, colocar aí à disposição para vocês verificarem e se informando aí. E qualquer coisa que tiver aí, vocês vão entrar em contato com a gente para a gente ir conversando ah, sobre as dúvidas que aparecer. Então, a gente vai ser baseado ah, nas ferramentas aí da própria Wilson Tool e a gente vai ter bastante informações para conversar, certo? Vamos passar aqui então. Vamos entrar na introdução aqui. Essa palestra técnica foi desenvolvida para sanar dúvidas sobre processos em dobradeira CNC. Os processos de corte, dobra e estampo evoluíram muito nesses últimos anos. No processo de corte de chapas metálicas, hoje se consegue cortes com tolerâncias de usinagem. As máquinas de corte a laser, corte a jato de água, puncionadeira e plasma de alta definição conseguem cortes perfeitos e com tolerâncias mínimas, pois tudo isso é comandado eletronicamente via software avançados. Já as dobradeiras também evoluíram para dobrar chapas com este grau de tolerâncias mínimas. Só que neste caso tem outros fatores que determinam o grau de precisão das peças dobradas em máquina CNC. Não é só o software que vai conseguir isso. Existem informações ocultas que precisam ser decifradas para conseguir extrair o máximo entre máquinas e o sistema para conseguir o objetivo final. As peças com dobra têm movimento de material, e é por isso que temos que ter informações desse comportamento, para saber a capacidade elástica de cada material, baseando nas ferramentas que vai ser usado para fazer este processo, garantindo assim o desenvolvimento correto para fechar todas as medidas solicitadas nos desenhos. Nesta palestra, vamos nos aprofundar mais nesse mundo que envolve o processo de dobra, conhecendo máquinas, ferramentas,
sistemas e dispositivos importantes para calcular a capacidade elástica e o desenvolvimento de chapa. Bem, meus amigos, então essas são informações da introdução aí, que basicamente o treinamento, a palestra foi baseada na evolução da tecnologia das máquinas, migrando da parte das máquinas mecânicas para máquinas CNC. Então, para isso foi preciso muitas informações até chegar àquilo que precisa para o pessoal que faz os desenhos, ter as informações corretas para quando sair lá na máquina corretamente, fazer a dobra corretamente lá e as medidas fechar certo. Então, o que a gente vai pegar mais ou menos aqui nos tópicos aí da palestra são os tipos de chapas e suas aplicações, fatores determinantes para a execução de dobras, modelo de máquinas dobradeiras existente, comportamento do material no processo de dobra, tipos de dobras e suas aplicações, retorno elástico do material, ângulos existentes, dobra em materiais com alta resistência, linha neutra no processo de dobra, tabela de força para dobrar, regra para escolher a matriz de dobra, como escolher o formato do punção de dobra, cuidado com o uso da máquina dobradeira. E aqui, no caso das aulas de operação, se for fazer um treinamento em loco, aí tem também a parte de treinamento lá. Certo? Então, aqui tem bastante informações, podem ver, que a gente vai conversar aí, provavelmente a gente vai dividir essa palestra em mais partes aí, para poder fechar aí a questão do tempo, para não ficar vídeos tão longos, né? Então, a gente vai iniciar aqui pela questão dos tipos de materiais e as classificações e aplicações de cada material. O que acontece? Na dobra, como tem um movimento do material, então é muito importante a gente entender todo o processo de fabricação da chapa metálica, que daí automaticamente a gente consegue entender, o operador consegue entender o comportamento dessa chapa lá na hora de fazer o processo de dobra. Então a gente vai trabalhar as 3 principais chapas aí, que é dobradas no Brasil, e em cima disso a gente vai pegando informações aí. Então a gente vai iniciar pelo aço carbono. O aço carbono é uma composição da liga que confere ao aço o seu nível de resistência mecânica. O ferro gusa, primeira etapa da fabricação do aço, é o mesmo para todos os produtos. Na fase seguinte, quando os elementos de liga são adicionados ou suprimidos no ferro gusa, é que são determinadas as grandes famílias do aço, dos mais rígidos aos mais estampáveis. O carbono é o principal elemento endurecedor em relação ao ferro. Outros elementos, como o manganês, o silício e o fósforo, participam igualmente do ajuste do nível de resistência do aço. Então, aqui a gente está falando do aço carbono, que é um dos principais aços mais usados aí para construção, para várias aplicações. E sempre comento nesse caso do aço carbono, que é como se fosse imaginar fazer uma massa para pizza. Então, a gente vai fazer a massa, colocar água e farinha. Esse seria como se fosse o ferro gusa. E o sal seria o carbono. Então, eu tenho que botar pouco sal, senão essa massa vai ficar salgada. E se eu botar, nesse caso, pegar a massa do ferro gusa e botar muito carbono, essa chapa vai ficar dura. Então, faz uma comparação próxima aí da massa de pizza. Então, se eu botar sal, vai ficar salgada. Se eu botar mais carbono no ferro gusa, vai ficar mais duro esse material, mais resistente, né? Então, mais ou menos dessa forma. E também como existem aqui os outros elementos, né, que a gente fala, como manganês, silício, fósforo, esses são os outros temperos colocados nessa massa, para ela ficar também não só com gosto de sal e água, né? Então a gente vai ter que colocar aqui também colocado outros elementos
nessa chapa para poder ela conseguir ficar maleável, né? Porque senão eu só vou botar carbono e ferro, o ferro usa, e ele vai ficar sem a gente poder trabalhar, vai ficar ressequido. Então vai quebrar. Então esses outros elementos aqui eles trabalham como os outros temperos para poder ficar legal essa chapa com um ajuste aí do nível de resistência dele. Certinho? Então aqui a gente tem a classificação do aço carbono. Os aços de baixo carbono, ele tem uma composição de carbono de 0,05 até 0,3% de carbono adicionado ao ferro gusa. Essa família, com essa quantidade de carbono, ela é também denominada como o aço doce. Então, até 0,15 de adição de carbono, a gente chama de extra doce. Então, por exemplo, uma chapa de 1008, sai 1008, quer dizer que ela tem 0,08 de carbono. Então, ela está classificada nas chapas de extra doce. Então, até uma chapa, por exemplo, de 0,12, 0,15 de adição de carbono, ela tem a questão do aço, denominação de aço doce. Por exemplo, sai 1020, ele entra no aço doce. Então, você vai pegar uma chapa de sai 1020, ele está dentro das chapas 1020. Esses aços com baixo carbono é o que na dobradeira dá para fazer as dobras tranquilo, sem problema nenhum. Então, botando um pouco mais de carbono, que seria daí entra na classe dos médio carbono, que daí vai ter denominação de meio doce, meio duro. Então, ali de 0,3 da adição de carbono até 0,7, entra a chapa de 1045, que seria 0,45 de adição de carbono. Esse material de 1045 já é um pouco complicado para fazer na dobradeira. Então, ele já tem que entender sobre a laminação dessa chapa, tem que usar ferramentas diferentes para não ocorrer a quebra desse material. Então, a parte de cima, a parte dos aços doces, não tem problema, são aços que são bastante maleáveis. E aqui não, aqui já começa a complicar. E aços de alto carbono, que é 0,7 de adição de carbono, 1070, por exemplo, até 2% de carbono, são aços que não tem como dobrar na dobradeira normal. Então, são aços que precisam de tratamento, de aquecimento. Então, a gente vai ver no próximo passo aí mais informações sobre a aplicação desses produtos. Mas, basicamente, a gente trabalha bastante com essa faixa aqui, que é até o 1020. Então, existe hoje outros modelos de chapas aí, 1020, que tem elementos de resistência, né? Então não tem muito carbono, mas tem outros elementos que acabam dando resistência a esse material. E o 1045, então a gente também vai ver no passar aí do tempo para frente aí mais informações sobre como dobrar esses materiais. Ok? Então tá, vamos lá. Então aqui tem as características e aplicações de cada um desses aços que a gente olhou na página anterior. Então, o baixo carbono possui baixa resistência e dureza, alta tenacidade e ductilidade, usinável e soldável, além de apresentar baixo custo de produção. Geralmente, esse tipo de aço não é tratado termicamente. O melhor aço para trabalho a frio, dobra, estampos, etc. A aplicação desse aço: chapas automobilísticas, perfis estruturais, metalurgia, construção civil e outros. Então, esse baixo carbono é o que mais dá para a gente trabalhar com ele. Então, ele não é tratado termicamente porque ele tem muito pouco carbono. Então, ele não aceita carbono, né? Não aceita tratamento. Então, ele não adianta você querer aquecer ele, tentar
fazer qualquer processo térmico nele que não vai conseguir, ok? O médio carbono, então, que entra a faixa do 1045, possui maior resistência e dureza, menor tenacidade e ductilidade em relação ao baixo carbono. Apresenta quantidade de carbono suficiente para receber tratamento térmico de têmpera e revenimento. Para trabalho a frio tem que ter certos cuidados especiais. Aplicações, então, rodas e equipamentos ferroviários, engrenagens, virabrequins e outras peças de máquinas que necessitam de elevada resistência mecânica ao desgaste e tenacidade. Então, aqui a gente já está trabalhando com um material mais resistente, com mais carbono e um material mais seco, né? Então, digamos, para a dobradeira, a gente tem a faixa do 1045 aqui, mas em relação aos outros é bastante aplicados em outros tipos de rodas e equipamentos ferroviários, então tem bastante outras aplicações para esse. Mas, mesmo assim, encaixa aqui a chapa 1045, porque a gente tem que ter um cuidado aqui para trabalho a frio, que a gente chama, certos cuidados especiais, ok? Então, aqui continuando com as características de aplicações do alto carbono, é de maior resistência e dureza, porém apresenta menor ductilidade entre os ácidos de carbono. Geralmente são utilizados temperados ou revenidos, possuindo propriedade de manutenção de um bom fio de corte. Não é possível dobrar a frio esse material. Aplicações: talhadeiras, folhas de serrote, martelos e facas. Então, esse alto carbono, ele trabalha com uma outra forma, não de trabalho a frio, não é dobrado, então ele é feito de uma outra forma, forjado, já construído como folha de serrote, já é construída a chapa que só pode fazer a parte do corte ali, então são totalmente um outro processo feito que não se encaixa na parte de dobradeiras. Mas a gente colocou aqui até mesmo para ter informações, certo? Aqui a gente tem as entidades classificadoras desses materiais. Então, quando a gente vê lá um SAI 1020, o que é o SAI 1020? É uma sociedade lá, tal, que é dono da receita do SAI. Então, a ABNT, então, é a nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, é aquela monitora, né, essas informações aí. E então a gente pega daí essa parte do SAI, o que é o SAI, o STM, o que é o STM? É uma associação americana aqui que faz que tem essa receita aqui desse material. Então a gente tem um material ASTM porque foi feito com as normas dessa associação aqui. O WISE, que é a parte de inox, também a gente faz um WISE lá 304, quer dizer que foi também instituído nessa entidade aqui que classificou a sua receita. Aí, continuando na questão das chapas, a gente tem a composição química do aço, que é aquilo que eu estava falando, que é a composição química aproximada. Então, aqui é a receita de cada um. Então, por exemplo, o SAI 1020, pode dizer que todos os finais aqui, o 20, 45, 40, são a quantidade de carbono. Se você vai olhar, sempre vai ser a mesma coisa, ó. Então, o SAI 1020, ó, carbono 0,2, então acrescentou 0,2 de carbono, o silício, o manganês, os outros aqui, o fósforo e o potássio, sempre vão estar junto, né, esses dois aqui, para poder balancear essa chapa aí. E aqui vai mudando, né? Pode ver que vai mudando as aplicações. Automaticamente também tem a receita do 4140, que é um material basicamente para fazer ferramenta de dobradeira. Então ele tem o acréscimo de cromo e tem o acréscimo de molibdênio, que são o molibdênio é para a questão da têmpera, né? Então aqui a gente já tem uma aplicação de níquel também, que esse material com níquel ele fica bem mais resistente também, ele fica mais interessante aí. Só que aqui já são materiais para usinagem. Então aqui até aqui a parte de dobras, então encaixa nesses dois itens aqui. Certinho? Qualquer coisa, sempre mais informações é só entrar em contato.
Aqui dentro dessa composição química dos ácidos especiais, então a gente tem a chapa de Ardox 500, que é composição química de análise corrida. Aqui pode ver que uma espessura de chapa de 4 milímetros tal. A receita dela é bem maior. O que é uma chapa de Ardox? É uma chapa de alta resistência. Então, com essa receita aqui, a gente consegue uma chapa com menor espessura, por exemplo, uma chapa que a gente pode fazer num aço normal, um STM, pode fazer com uma chapa 6,3, espessura de 1/4. Aqui, nesse caso, pode chegar a 4 milímetros, pode chegar a 3 milímetros, devido aos elementos de liga e à resistência desse material. Então, esse material vai ser mais resistente, vai ser mais maleável, vai ter um retorno elástico bem maior também, mas ele tem essa questão da capacidade do peso também, que ele vai diminuir na hora de trabalhar com esse aço aqui. Então, a gente pode ver que aqui já entra bem mais elementos, né, nessa receita aqui, tirando uma chapa com bastante resistência aí para poder trabalhar. Então, aqui basicamente é feito aquelas caçambas carroceria de caçamba, no caso, para poder ela aguentar peso e aguentar, digamos, alguma força extra também. Certinho? Aqui a gente tem um grupo de ácidos especiais, então a gente tem vários grupos, né? Então, vários receitas, né, de chapas. Então, a gente tem a STM, A36 tal. Basicamente, aqui cada um tem uma aplicação, né? Então, tem Use SAR 350 e assim vai indo. Cada chapa tem um tipo de aplicação. Dentro dessas chapas aqui tem, não sei qual que é a correta, que ela é para casco de navio. Então, vê que tem que ter uma receita bem completa aí para poder aguentar, né, a parte de sal que tem na água do mar. Então, são tudo chapas construídas para ter uma resistência maior. LN38 geralmente é um aço estrutural, o pessoal usa bastante isso aqui em questão dos silos, aqueles silos de armazenamento de grão. Então, parte de estrutura metálica também é usado bastante. Essa parte do LNE, do LN. Então, são um grupo de ácidos especiais aqui que tem várias aplicações aqui dentro desse grupo aqui. Ok? Que sempre a gente coloca, porque geralmente o pessoal tem materiais diferentes nas empresas, que eu saio 1045, então a gente sempre tenta buscar informação aqui de cada um. Certinho? Aqui, então, a gente tem praticamente na usina, né, como é que é construído essas chapas metálicas, né, que a gente conversa um pouco também. Então, a gente tem o ferro gusa, né, que é colocado, já talvez com as receitas dentro, depois isso passa por várias máquinas, né, fazendo o tratamento, até chegar no processo final da chapa. Então, as chapas finas a quente, elas são feitas em espessura maior, depois elas são passadas por cilindro com a chapa aquecida, onde vai dar as medidas que a gente precisa. Então, toda vez que fizer uma chapa laminada quente, que a gente chama, elas têm uma resistência bem maior por essa parte aí que ela é feita aquecida. Então, imagina só, né? Como é que vai conseguir trabalhar com essa chapa. Então, ela vai ficar com uma resistência bem maior do que uma fina frio, que a gente chama, que ela não passa por esse processo de aquecimento aqui. Então, ela já sai a chapa pronta, né? Então, é uma liga mais pura, e então ela não passa pelo processo de aquecimento e forjação aqui dessa parte. Aqui a gente tem a parte dos lingotes, né, dos trilhos, dos vergalhões, eles já saem, vão tomando forma e saindo prontos também, mas é feito basicamente com material
com material de laminado a quente, né? Material mais sujo, né? Mas e daí então vai formando essa parte aqui. Dentro dessas formação de chapa, essas chapas aqui vão passando por ah, aquecimento, para resfriamento. Isso vai deixando essa chapa assim mais se, se as coisas não foram feitas completas aqui, acabam depois influenciando na hora da dobra lá. Às vezes o pessoal reclama que as chapas não têm a mesma dureza de uma ponta como na outra, em diversos diferentes. Então, a chapa laminada quente, ela é mais em baixa qualidade mesmo. Mas isso tudo em relação a laminada fina frio. Então, mas é uma chapa que, com certeza, tem todo um processo e que garante, né, a qualidade dela. Certo? Então, aqui a parte de construção dessa chapa, né? Então, a parte de laminação, né? Então, essa parte de laminação já sai aqui, né? Então, laminação sempre na parte horizontal da chapa aqui, parte corrida da chapa, é que vai ter as ligas aqui de laminação. Então, se eu pegar, vai ter laminação aqui, e se eu fizer o contrário, eu vou estar dobrando contra as fibras. Aqui é a favor das fibras. Então, depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso aí quando for trabalhar com materiais de alta resistência. O que acontece na dobra nisso aí. Certo? Aqui a gente já tem, então, a chapa acabada, né? Então, o acabamento superficial das chapas, então já saiu, fez todo o processo lá do ferro gusa, já foi feito, passou pela parte de construção dessa chapa, e aqui a gente tem as fotos, né, de como fica a chapa no final. Então, a laminada quente, pode ver que ela vai trabalhar, vai sempre ter duas cores, várias cores no caso, por causa dessa questão do aquecimento, e isso que deixa a chapa, às vezes, diferente de dureza, de resistência, de uma parte na outra, porque às vezes o aquecimento não está tão uniforme, né? Aqui a gente tem uma derivação, né, da chapa laminada quente, então essa chapa laminada quente, ela é decapada, então eles tiram essa casca que ela cria em cima aqui, esse pó que ela, digamos, com um processo químico, e geralmente eles já fazem a oleação dessa chapa. Então, geralmente você vai pegar uma chapa decapada, oleada, com óleo. Então, às vezes você chega com um fardo de chapa decapada oleada, você guarda lá no teu estoque, quando vê ela tá pingando óleo, porque ela passou por um processo químico para decapar essa parte aqui, essa parte grosseira aqui. Porque o que acontece? Para a parte de pinturas, tem várias partes aí vários processos aí que não aceitam muito essa casca aqui. Então, para dobrar também é melhor bem a decapada, aqui vai criar um pó bastante nas ferramentas lá, certinho. Chapa xadrez, então, ela já tem uma formação na própria, digamos, no rolo lá que vai prensar ela para ela dar espessura, já vai ter um rolo com esse formato aqui, e ela acaba já se formando essa parte aí também. A fina frio, então, é uma chapa que tem uma qualidade boa e também não, digamos, é uma chapa ótima para trabalhar. Não tem muita variação, porque como ela não é aquecida, então ela não tem muita variação. Às vezes essa chapa aqui tu vai ter que fazer, na hora da dobra, vai ter que fazer, vou dobrar os quatro lados de uma peça, às vezes de dois lados vai ter que ter uma digamos, uma correção e na outra vai ter que ter outra, certo? Aqui então dentro das chapas zincadas, cristais normais, então é aquela que tem os cristais mais grossos, é um tratamento que é dado em cima da chapa normal, chapa fina frio ou decapada, então esse tratamento ele vai dar uma resistência para esse material, é um tipo recapar ela, passado por dentro de um produto, e ela fica decapada. Então, ela é um aço normal, ela não é toda ela inteira, né? Com os cristais aqui, então ela é só um revestimento, né?
e tem as encadas lisas ou minimizadas. Aqui a gente trabalha com a fabricação disso aqui. Na hora que for fabricar chapas, existem as alu-zinco, né? Então aqui às vezes a liga já está com alumínio e zinco. Então ela tem uma chapa com uma resistência bem maior, né? Então isso aqui geralmente as chapas alu-zinco são chapas finas que o pessoal usa para cobertura de casa e tal. Mas esse aqui daí a liga toda dela já é fabricada, não é uma decapagem. E existem os cristais minimizados, que são cristais para cobertura bem mais com durabilidade maior do que essas aqui. Então, essa parte aqui das minimizadas, quanto mais fino o grão, é que ela vai ter mais proteção. Basicamente é isso aí. Certinho? Aqui nós vamos falar de medidas, bitolas e pesos dos aços. Então, aqui nós temos as informações aqui para poder falar com questão de peso, a questão das chapas galvanizadas. Então, a espessura da chapa galvanizada, pode ver que geralmente ela é um 0,5 centésimos a mais. Por exemplo, uma chapa 0,95 ela é derivada da chapa 20. Então, ela é 0,9 aqui. Aqui ela é 0,95. A chapa 0,8 é derivada da 0,75. Então, esse revestimento que ela recebe, que é o zinco ali, ela acrescenta essa parte aqui. Então, uma chapa de 1,95 é derivada da chapa 1,9. Certinho? A chapa de 1,55, ela aqui, digamos, é derivada da chapa 16. Outra coisa aqui nessa tela é a questão das bitolas, né? Então, as chapas até espessura de 4,5 também tem a questão das bitolas, né? As bitolas numeradas. Acima disso aí até existe já uma outra determinação. Por exemplo, uma chapa 20, se alguém te pedir uma chapa 20 e você vai ter que saber que a chapa é 0,9. Então, se você pedir uma chapa 11, vai ser a mesma coisa que uma chapa 3 milímetros. Então, essa bitola numerada, ela condiz com a espessura da chapa. Porque o que acontece? Eu posso pedir para você, me pega uma chapa 11 lá. E você pode dizer para mim, se eu disser, me pega uma chapa bitola 11, você vai entender que é uma chapa 3 milímetros. Mas se eu falar para você, pega uma chapa 11, você vai procurar uma chapa 11 milímetros. Então, isso aqui é que tem que ter cuidado também. Então, tem que entender bem das duas partes aqui, da questão da bitola e a questão das espessuras, para não ter esse confronto, né? Então, você vai pegar uma chapa, pega uma chapa 8 lá. Você vai ter que saber se é uma chapa espessura 8 ou a bitola 8, no caso, que daí é 4,25, ou você quer uma chapa 8 milímetros. Então, essa é só para questão de informação, né? Certinho? Isso aqui não tem muito segredo, mas é bom entender bastante essa questão da bitola e da espessura para não ter confusão, porque já ocorreu várias confusões nas empresas. Às vezes você só sabe sobre espessura, você entra na outra empresa, você só sabe, eles trabalham só por bitola, então você acaba tendo um pouquinho de confusão aí, então é mais para vocês ficarem ligados. Certinho? Tá bom, então. Então a gente passou aquela parte dos aços ali. Então agora a gente veio para essa outra parte que é o aço inox. O aço inox, o que é aço inox? É um tipo de aço contendo pelo menos 10,5 de cromo, com composição química balanceada para ter uma melhor resistência à corrosão. O que é a camada passiva do aço inox?
é uma camada extremamente fina, contínua, estável e muito resistente, formada sobre a superfície do aço inox. Esta camada é criada pela combinação do oxigênio do ar com o cromo do aço e que protege contra a corrosão do meio ambiente. Por isso, os aços inox austeníticos não criam ferrugem. Então, na verdade, o que acontece aqui com o aço inox? Ele tem uma camada passiva, né? Aqui tem um bloco, mas imagina como fosse uma chapa, aí sempre vai ter a chamada camada passiva. Então, ela é uma ação para a questão do cromo. O cromo, então, com o contato do oxigênio, ele se autoajusta. Por exemplo, né, se eu lixar uma parte do aço inox com uma lixa que não contamina essa parte, essa área aqui, ela vai automaticamente criar a camada passiva e se proteger. Então, por isso que o aço inox acaba não enferrujando. Então, se um dia você encontrar uma chapa com ferrugem, um 304, por exemplo, na verdade não é a chapa que está enferrujada, é uma contaminação dessa chapa que está ali, que está causando essa contaminação. Então, você vai pegar, vai passar um pano ou vai lixar essa chapa e automaticamente ela vai se criar a camada passiva de novo e vai ficar boa. Então, esse é o segredo do aço inox, por isso que ele não enferruja. Então, no processo de dobra, esse material tem um comportamento bem diferente dos demais, como o alumínio e aço carbono. Geralmente, o aço inox ele tem uma elasticidade um pouco maior, então vai ter que ter uma informação diferente na hora de calcular o desenvolvimento desse material, porque vai dar diferença lá em relação ao alumínio e ao aço carbono. Então, são bem distantes essa diferença e muitas empresas às vezes usam o mesmo cálculo de fator K, de desenvolvimento para uma peça e para outra, com chapas diferentes, com aço inox ou aço carbono, e isso acaba dando bastante diferença na hora da dobra. Mas isso a gente vai ver mais para frente também. Então, as principais famílias do aço inox são o austenítico, o ferrítico e os martensíticos. Cada um tem uma aplicação. Aqui tem a linha do 304, 316. Aqui o ferrítico tem a parte do 430. Aqui já é um outro aço que é para a parte de laboratório. Então, cada um tem uma aplicação, certinho? Mas o que a gente tem que levar daqui é a questão do desenvolvimento. E essa questão da proteção também, que é muito interessante a gente saber o porquê que o aço inox não enferruja. É basicamente por causa do cromo, que ele tem digamos, uma união muito boa com o oxigênio. Então, ele cria essa camada passiva e protege tudo isso aí. Ok? Então, aqui a gente já está no alumínio também. As principais ligas para chapas de alumínio. Então, chapas de alumínio normal, é uma liga de 1200 H14. Equipamentos para indústria alimentícias, químicas, elementos decorativos, arquitetura, construção civil e revestimentos em geral. A liga de chapa de alumínio normal não tem dificuldades no processo de dobra. Então, aqui a gente está falando da chapa normal de alumínio. É uma chapa que ela é bem macia, então não tem muito problema. Ela acaba, às vezes, dando, na questão de estampo, tendo algum probleminha na questão de ser uma chapa muito mole. Então, um material não é muito bom de trabalhar. Na questão de corte também, mas na dobra não tem problema nenhum. O alumínio naval, chapa de alumínio naval, esse já é uma chapa com uma liga mais resistente, né? De alta resistência mecânica à corrosão, ideal para construção naval, aplicação expostas ao ar marinho, indústrias químicas, sinalização viárias. Esse aqui na questão de dobrar, para dobrar o alumínio naval, precisa de uma tensão maior devido à resistência dessa liga. Pode ocorrer trinca na hora deste processo na máquina. Então, aqui o alumínio naval, na verdade, ele é, digamos que o 1045 do alumínio. A gente tem o 1020, fácil para dobrar, e o alumínio naval, ele é um pouco mais resistente, então às vezes acaba ter que usar ferramentas especiais, a abertura do V da matriz tem que ser diferente, o punção também, porque ela acaba trincando e quebrando esse alumínio.
porque ele é um alumínio, mas ele tem uns elementos de liga ali que endurece ele e faz ele ficar com maior resistência, né? Então, aqui que tem que ter um cuidado maior. Certinho? Ok, então aqui a gente vai finalizar o treinamento até essa parte aqui. Aqui a gente vai começar a entrar no processo de dobra mesmo. Então, até essa parte aqui foi conversado sobre informações de material. Então, a gente conversou sobre o material, digamos, as informações dos elementos que criam os materiais e também como é que eles funcionam na questão da dobra, né? Que é o nosso direcionamento hoje. Certinho? Então a gente vai terminar esse módulo, vai gravar um outro módulo para falar sobre os processos na máquina, na dobradeira agora, mais direcionado nessa parte. Então fechamos essa parte do dos materiais. Ok? Agradeço a atenção de todos, aí, o pessoal que está assistindo. Não esqueçam, né, de verificar os próximos vídeos aí, esse mesmo aí que está terminando aí, que vocês curtem ele e compartilhem aí com seus amigos, seus colegas aí, tá bom?